Senhoras e senhores deputados, a democracia vive de dissensos, mas também vive de consensos. A justiça é uma daquelas áreas em que, pela sua importância, se impõem consensos entre os diversos operadores judiciários, mas também entre os partidos políticos. Foi também nesse sentido, e já foi aqui referido pelo PSD, o apelo do Sr. Presidente da República a um verdadeiro pacto de justiça. Senhoras e senhores deputados, estamos sempre disponíveis para contribuir para a melhoria da justiça e, concretamente, para a melhoria da justiça administrativa e fiscal, para uma intervenção construtiva e dialogante. Aliás, em 2015 o PSD deu um importante contributo e um contributo bastante significativo para uma nova era na valorização da justiça administrativa em Portugal, com a revisão, por exemplo, do Código de Procedimento Administrativo, do Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais e com o Código de Processo nos Tribunais Administrativos. Estas reformas foram fundamentais para a melhoria do sistema jurídico, administrativo e fiscal. Estas reformas foram imprescindíveis para uma maior confiança na justiça e para uma administração mais aberta, mais transparente e mais eficiente. O CDS-PP também fez parte do governo que deu este importante contributo. É por isso que uma das nossas primeiras curiosidades e questões seria, e a questão que se imporia, era de saber quais as razões ou motivações que levam o CDS-PP neste momento a propor alterações legislativas nesta sede, tendo em conta que se desconhece a avaliação ou a existência da avaliação ou de uma monitorização da reforma de 2015, que, como sabemos, foi presidida pelo professor Dr. Faz de Quadros. Senhoras e senhores deputados, esta matéria é muito importante e por isso não deve ser encarada como uma mera corrida em que interessa ser o primeiro a largar. Aliás, numa corrida de fundo, nem sempre ganham os primeiros a largar, os primeiros que largam primeiro, mas sim outros. E por isso, senhoras e senhores deputados, é importante que haja realmente uma nova abordagem, uma abordagem séria a estas questões da justiça administrativa. Porque nós, como sabemos, há um consenso sobre o diagnóstico da justiça administrativa e fiscal em Portugal. A resolução dos atuais problemas não parece depender única e exclusivamente de uma revisão da legislação ou de uma verdadeira reforma de justiça, mas da necessidade de dotar os tribunais administrativos e fiscais de mais meios, de mais juízes, de mais procuradores e de uma forma de, efetivamente, se recuperarem as pendências administrativas dos processos mais antigos. Por isso, era importante saber se o CDS concorda ou não com este diagnóstico e como é que estas medidas que agora são propostas em matéria de justiça administrativa e fiscal podem efetivamente resolver estes problemas gritantes que passam pela escassez de meios e de recursos dos tribunais administrativos e fiscais. Senhoras e senhores deputados, em que se baseiam verdadeiramente estas alterações legislativas propostas pelo CDS? Por que razão o CDS propõe, por exemplo, a substituição do modelo dos juízes de pequena e média e grande instância tributária pelo modelo de juízo tributário comum e de juízo de execução fiscal e de recursos contrarnacionais? Em que se sustentam estas medidas? Senhoras e senhores deputados, também uma nota aqui em relação ao projeto de lei do CDS 788. O CDS propõe aqui a criação de um novo capítulo sobre a gestão dos tribunais administrativos e fiscais e não se percebe se por lapso ou se por já corresponder a uma certa tentativa de concretização de um anseio vertido nos acordos para os sistemas de justiça, falar-se em objetivos processuais de comarca. Ora, todos sabemos que as comarcas só existem na jurisdição comum, mas também sabemos que uma das propostas constantes dos acordos para o sistema de justiça é a unificação da jurisdição comum com a jurisdição administrativa e fiscal, criando uma ordem única de tribunais. Portanto, era importante também perceber qual é que é a posição do CDS-PP em relação a esta matéria e se o CDS-PP concorda com a fusão entre estas duas jurisdições, administrativa e fiscal. Também, e por fim, senhoras e senhores deputados, é importante também fazer aqui algumas notas e levantar aqui algumas questões sobre as propostas do CDS relativas à arbitragem administrativa e fiscal. Como sabemos,
A arbitragem é muito complexa e delicada, em especial no direito público, pois no limite pode permitir à administração e ao governo abandonar os tribunais administrativos e fiscais. É por isso que estas propostas enfrentam desde logo, a nosso entender, um grande dilema. Como podemos, por um lado, pretender melhorar as condições dos tribunais administrativos e fiscais e dotá-los de melhores meios e, ao mesmo tempo, incentivar a arbitragem administrativa ou tributária? O CDS parece que privilegia a via da arbitragem. Não estará a desistir o CDS de conceder todos os meios necessários e que os tribunais administrativos e fiscais possam efetivamente funcionar de forma plena, célere e eficaz? A prioridade do CDS-PP não estará invertida? A nosso ver, parece-nos que a prioridade deve ser sempre a de dotar os tribunais administrativos e fiscais das melhores condições para que se possam desenvolver a sua atividade e, eventualmente, como situação alternativa, haver situações que possam ser remetidas à arbitragem, mas a prioridade deve ser sempre as melhores condições para os tribunais administrativos e fiscais. Uma nota final também quanto à proposta do CDS de os magistrados jubilados poderem exercer funções de árbitro em matéria tributária. Dada a falta de magistrados nos tribunais tributários, não seria mais relevante que esses magistrados, se quisessem continuar a trabalhar, pudessem fazê-lo única e exclusivamente no sítio em que realmente são precisos, ou seja, nos tribunais administrativos e fiscais e não na arbitragem? Senhoras e senhores deputados, para concluir, o debate de ideias é fundamental, sobretudo em matéria de justiça administrativa e fiscal. Todos os contributos são importantes e válidos para uma justiça melhor, mas permita-nos referir que mais importante do que saber se as medidas do CDS-PP são ou não sexys, para o PSD o que é importante é saber se as medidas são verdadeiramente eficazes e aptas para combater os reais problemas da justiça administrativa e fiscal em Portugal.